Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Luciana Ramos e esse aqui é o meu canal. Eu sou fisioterapeuta e eu ajudo você, profissional da área da saúde, a desenvolver a sua carreira e o seu negócio para que você seja mais feliz, mais realizado com a sua profissão e tendo os resultados que você sempre quis. Sua agenda completa, sua valorização profissional e o seu reconhecimento profissional. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. Como é que você vai melhorar a adesão dos pacientes aos planos longos? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é um plano longo, tá? Quando a gente fala em plano longo, o plano longo ele é um tratamento de longo prazo, ou que ele não tem uma data pré-definida para a alta do paciente. E o plano longo, ele pode ser de acordo com o caso clínico do paciente. Então, para e pensa, independente da sua profissão, tá? Se você é fisioterapeuta, se você é dentista, se você às vezes é fonoaudiólogo, psicólogo, muitas vezes a gente vai pegar um paciente, um caso clínico, e a gente não vai resolver com poucas sessões. Claro, cada caso clínico é um caso clínico, mas a gente sabe na nossa conduta profissional, na nossa rotina profissional, que existem pacientes que eles vão precisar de um tratamento um pouco maior por conta do caso clínico, por conta às vezes é um quadro mais crônico, às vezes é pela patologia. Então, muitas vezes a gente tem que entender isso, que o plano longo, ele é um tratamento um pouco maior. E muitas vezes ele vai variar de acordo com o caso clínico. Eu acho que a gente que é profissional da área da saúde, a maioria das vezes a gente vai ter que ter um plano longo com o paciente no sentido de que é complicado, né? Às vezes a gente chega um caso clínico pra gente, uma lesão crônica, o paciente já tá há anos e anos com aquela patologia, com aquela lesão, com aquilo ali instalado. Então, tipo assim, uma sessão vai ser quase que impossível, né? Claro que a gente precisa avaliar, mas a gente tem que entender que muitas das vezes isso vai ser a exceção e não a regra, né? Então, a gente tem que entender que a gente que é profissional da saúde, a gente vai precisar muitas vezes ter um tratamento de longo prazo com o nosso paciente para a gente também garantir a resolutividade do problema, do quadro clínico dele, do caso clínico dele ali. Por quê? Porque meio que às vezes a gente propõe, né? A gente, em uma sessão eu resolvo, mas aí o paciente ele fala assim, nossa, mas tá bom, mas eu já tô com isso aqui há anos e anos e anos e tipo, em uma sessão vai resolver? Claro que às vezes pode ser que resolva, mas eu acho que isso é exceção e não a regra. Então a gente tem que entender que um tratamento de longo prazo, ele é muitas vezes, ele é melhor para o paciente, porque a gente consegue entregar uma resolutividade maior e muitas vezes a gente não vai ter aquela patologia, aquele quadro clínico tendo uma reincidência. Então isso muito importante a gente observar. Eu acho que quem é psicólogo entende perfeitamente isso, né? Que tipo, é um tratamento de longo prazo. Quem é fonoaudiólogo muitas vezes é um tratamento de longo prazo. É um tratamento muitas vezes que não tem uma data pré-definida, né? Quem é nutricionista, dependendo do caso clínico, não adianta o paciente ter só uma sessão ali, uma dieta ali durante 30 dias, não vai resolver o problema dele. Tem que ter um acompanhamento com um profissional. Fisioterapeuta, a mesma coisa. Infelizmente eu tenho visto, né, os fisioterapeutas seguindo uma modinha de 1, 2 ou 3 sessões. E eu acho que isso é muito perigoso a gente generalizar. Como eu disse, isso muitas vezes vai ser a exceção e não a regra. Então a gente pode pegar um caso clínico e resolver em 1, 2 ou 3 sessões? Pode, mas muitas vezes isso até causa uma frustração por parte do paciente, que às vezes vem com uma expectativa, vai resolver em uma sessão e às vezes o quadro clínico dele não é uma resolução rápida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente também, enquanto profissional da saúde, a gente trabalha com expectativa, né? A gente trabalha ali com um humano do outro lado. Então, só muito cuidado, porque nesse ímpeto, nessa vontade de querer resolver o problema em uma sessão, muitas vezes a gente gera frustração para uma vida, para o paciente que está ali e para a gente enquanto profissional. E aí a gente acha que aquele paciente que não voltou é porque teve o caso dele resolvido, às vezes não. Às vezes é porque ele foi procurar outro profissional que entendeu que muitas vezes um tratamento de longo prazo ia ser muito mais benéfico para ele, tá? Então fica aí uma reflexão
para todo profissional da saúde. Muitas vezes a gente não tem que trabalhar com esse modelo engessado. Eu acho que cada caso clínico é um caso clínico, mas eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, a regra é que um tratamento ele vai ter um prazo um pouco maior e não tão efêmero, tão rápido quanto uma sessão, tá? Então, o tratamento, né, de longo prazo ou plano longo, ele pode ser pela natureza do serviço ou abordagem terapêutica e o plano longo pode ser determinado pelo profissional. É importante você entender também que nem todos os pacientes podem precisar de um plano ou um tratamento longo. Mas é importante você conhecer o princípio e a importância disso. Então, por exemplo, você tem toda a autonomia para você determinar quantas sessões, quantos atendimentos o seu paciente vai precisar. Então, não precisa você seguir sempre uma receitinha de bolo, né? Então, por exemplo, tem paciente que você identificou que vai precisar de poucas sessões? Ótimo! Tem paciente que vai precisar de mais sessões? Melhor para ele também. Então, é importante você entender que você não precisa trabalhar amarradinho assim, né? Porque a gente trabalha com uma vida humana. Então, a gente tem que entender que cada caso clínico é um caso clínico, a gente precisa avaliar, mas se você identificar que para o paciente vai apresentar uma resolutividade melhor do quadro clínico dele, propõe um tratamento de longo prazo, por que não? Você não precisa se amarrar e achar que, tipo, se você não consegue resolver em 1, 2 ou 3 sessões, você é um mau profissional. Muitas vezes o quadro clínico daquele paciente vai exigir mais sessões, então você pode sim trabalhar com mais sessões quando você identificar que o maior beneficiário disso tudo vai ser o seu paciente, que vai ter resolutividade do quadro clínico dele, tá bom? Qual é a dificuldade dos profissionais quanto aos planos longos? Primeiro, eu vejo muito medo, insegurança e falta de preparo para vender um plano longo. Muitas vezes a gente está medindo a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade enquanto profissional da saúde pelo número de sessões. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, eu não vou propor um plano longo para o meu paciente e não ele vai achar que eu estou empurrando. Se você estiver empurrando, seu paciente vai sentir isso. Agora, se você tiver convicção como profissional, como pessoa, que aquele paciente vai precisar de um tratamento longo prazo, que vai ser melhor para ele, você vai ter uma segurança natural para você abordar isso com seu paciente. Agora, esses bloqueios, esses medos, essas inseguranças, elas precisam ser trabalhadas também, porque ali na abordagem com o teu paciente, na hora que você falar, olha, o teu tratamento vai ser de longo prazo, com tantos atendimentos, você vai ficar, a previsão é que você fique tanto tempo aqui, vindo no consultório, tem retorno de tanto em tanto tempo. Se você não tiver essa segurança, se você tiver medo para falar, para vender isso, esse tratamento de longo prazo, o teu paciente vai sentir e aí a interpretação dele pode ser dúbia. Ele pode achar, eu acho que tá me enrolando. Então a insegurança, ela cabe várias interpretações. Às vezes a sua insegurança, ela tá fazendo com que isso seja transmitido para o paciente, ele esteja sentindo isso. Então é preciso se preparar para essa abordagem com o paciente. Quando o profissional tem essa segurança e sabe técnica e estratégia de abordagem com o paciente para que ele consiga pegar toda a sua capacidade técnica e mostrar isso em benefício do paciente, o paciente vai sentir isso. Agora, se não sabe fazer essa abordagem, vai ficar complicado, porque não adianta estudar, se qualificar, ter cursos e mais cursos, ter uma bagagem excelente para resolver o problema do paciente, se quando é na hora de falar, você tem esse bloqueio. Você não sabe, você não consegue, você tem medo, você tem insegurança. Então, é preciso que isso seja lapidado, que isso seja trabalhado para que você, em todos os momentos, você seja um profissional seguro, capacitado e consiga passar isso da melhor forma para o seu paciente, tá? Segundo ponto é que os profissionais eles não enxergam o potencial dos planos longos e as diferentes possibilidades e adaptações. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, você não precisa trabalhar com plano longo com todos os seus pacientes. Mas se você identificar que aquele paciente vai ser melhor beneficiado com um plano longo, você pode propor. Se você identificar que não, você não propõe. Então não precisa sempre estar assim, né, bitolado e tipo, não trabalho, fechado. Essa inflexibilidade é muito ruim. Eu tenho um aluno do treinamento M2P, o Sérgio, ele é fisioterapeuta e ele trabalha com fisioterapia esportiva, terapia manual. Via de regra, ele trabalhava com poucas sessões, mas ele entendeu
que ele mudando isso, entendendo a abordagem mais completa que a gente traz no treinamento M2P para o paciente, ele entendeu que o paciente dele poderia ser melhor beneficiado disso, de um tratamento às vezes de um longo prazo maior do que ele entregava, né? Claro que cada profissional vai fazer a sua adaptação de quanto acha que é longo, quanto não acha, dependendo do caso clínico também, não tem receita de bolo. Então ele entendeu que ele propondo isso ao paciente, o paciente ia ter uma maior resolutividade e ele também ia ter uma reincidência menor de lesões. Então o que aconteceu? Os pacientes dele começaram a ter um resultado muito melhor. Ele mudou alguma coisa técnica? Não. Ele enxergou a potencialidade do plano longo, ele entendeu o fundamento, ele entendeu o princípio e ele entendeu a melhor forma de abordagem que ele poderia mostrar isso para o paciente, sem empurrar, mostrando que o maior beneficiário seria o paciente. E isso eu ensino em detalhes dentro do treinamento M2P. Então a gente tem que parar com isso de achar que tudo está empurrando, que tudo está... Paciente sente. Paciente não é bobo, paciente ele não vai confiar num profissional que está sempre empurrando, que está vendendo algo desnecessário, que está propondo algo desnecessário. Isso a longo prazo acaba com a credibilidade do profissional. Então você não precisa ter medo quando é para você propor algo, quando é em benefício do seu paciente. Agora, se você estiver propondo algo que não vai ser em benefício do paciente, aí sim a sua credibilidade a longo prazo vai estar destruída, porque você não está trabalhando ali com a verdade. Mas se você identificou, não tem essa de achar que o paciente vai achar que está empurrando. Isso é uma coisa da sua cabeça, você precisa resolver e precisa aprender a trabalhar de forma mais profissional, mais completa com o seu paciente, tá bom? Terceiro ponto é manter o paciente comprometido até o final do plano longo ou do tratamento de longo prazo. Isso é um baita desafio, né? A gente que é profissional da saúde, a gente sabe o quanto é difícil a gente manter um paciente comprometido até o final, né? Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que arrancaram, tipo, aparelho ortodôntico com alicate de unha para não voltar no dentista e abandonou. Olha isso, né? Então, assim... Quando o povo quer dar um jeito, né? O povo é criativo, arrancou e não voltou mais. Olha que perigo, né? Olha que perigo. Uma coisa é, né? Tudo bem, não quero mais, então tira pra mim. Nem quis voltar no dentista pra tirar, não quis finalizar. Olha só como a gente tem esse trabalho, mais esse trabalho de manter o paciente comprometido até o final de um tratamento. Isso é muito, muito sério. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque não basta só a gente ser bom tecnicamente. Quando o paciente estiver desmotivado, o que você vai fazer? Quando seu paciente estiver num período que ele está trabalhando muito e, tipo, ele vai ter que espaçar as sessões, ele não vai conseguir ir na consulta, o que você vai fazer? Quando seu paciente, eu quero parar, eu acho que tá bom, você sabe que ele não chegou até o final do tratamento, o que você vai fazer? Então a gente, quando quer ser um profissional de referência, quer ser um profissional completo, a gente vai precisar de muito mais do que a habilidade técnica. Por quê? Porque dia a dia profissional não é só técnica que a gente precisa. A gente lida com pessoas. Pessoas são difíceis. Pessoas têm problemas, têm imprevistos, têm dificuldades. Pessoas exigem muito da gente enquanto profissional que está ali todo dia com o paciente. Então, se a gente não tiver técnica para lidar com essa parte também, a gente não vai conseguir se destacar, a gente não vai conseguir entregar um bom resultado para o nosso paciente. Isso é super importante e ninguém nunca falou isso na faculdade pra gente. E eu sei, eu senti isso na minha rotina com os meus pacientes. Ninguém me contou não, eu senti. Eu falei, caramba, porque ninguém fala isso, né? E desde 2015 eu sou pioneira de falar isso aqui para outros profissionais da internet, porque eu sei o quanto isso também vai conseguir fazer com que você, profissional, consiga entregar um tratamento muito mais eficiente para o seu paciente. Então é muito importante a gente entender isso. Manter o paciente comprometido com o tratamento, é um desafio, e se a gente não estiver preparado, se a gente não souber, a gente tá lascado, viu? Bom, vou compartilhar com você agora 3 pontos para você melhorar a adesão dos pacientes ao plano longo, tá? Ponto 1. É importante você, profissional, sempre trabalhar com o contrato. Lu, mas o contrato não traz mais burocracia? Claro que não. O contrato traz mais profissionalismo e aumenta a sua credibilidade profissional. Você vai alugar uma casa sem contrato?
Não, né? Toda vez que a gente aluga um imóvel, a gente tem um contratinho, né? Quem é sério faz isso, quem não é, não faz. Então, a gente tem que entender que a gente tem que aprender também com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, se você vai alugar uma casa, você tem um contrato, tudo bonitinho. Você vai comprar um carro, você vai você tem alguma coisa aqui, você pega o carro da loja e vou pagar aqui. Pode ficar tranquilo, eu vou vir aqui pagar todo mês o carnê. Não, né? Então a gente precisa trazer uma seriedade, um profissionalismo maior, uma credibilidade maior. Então o contrato, ele não vai deixar burocrático, tá? Você não precisa registrar em cartório, nada disso, mas você precisa ter um instrumento, uma ferramenta para quando acontecer um BO no seu consultório, olha só, a gente acordou isso aqui, eu acordei isso aqui com você, você acordou isso aqui comigo. Então o contrato, ele é para trazer uma tranquilidade, ele é uma ferramenta que vai resguardar, inclusive, você enquanto profissional. Por quê? Porque a gente, enquanto profissional, a gente também responde civilmente pelas nossas ações. Então, tem que ter um contrato, porque às vezes, né, isso tá virando uma modinha maior com os profissionais da saúde. Vou processar e tudo mais, não sei o quê. E aí, como é que você vai falar? Como é que você vai falar que você prestou atendimento para aquele paciente? Ou que você não prestou? Como é que é essa relação? É de boca? É informal? Não pode. Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que se profissionalizar mais. Por quê? Porque senão fica muito informal. Tudo que é informal é oba-oba e a gente não consegue ser valorizado profissionalmente enquanto ficar de oba-oba. Então, o contrato é indispensável para você, profissional da saúde. Quais são alguns itens que o seu contrato deve ter? Você pode abordar o que é um plano longo, como é que funciona o plano longo, o tempo estimado de duração ou a contratação do serviço, possibilidades que podem acontecer durante o plano longo, caso o paciente tenha que se ausentar, faltar, remarcar, sair de férias, você enquanto profissional, se você tiver que faltar, remarcar, sair de férias, tá? E sempre tem que ter a cláusula de rescisão de contrato, tá bom? Dentro do treinamento M2P, eu compartilho um modelo de contrato perfeitinho, tá? Que é só imprimir e já aplicar com seus pacientes. E deixa eu falar uma coisa aqui. De nada adianta você ter um contrato se ninguém cumpre. Se tá lá só de enfeite, né? Ou tá lá só pra marcar a presença. Então, assim, tem um contrato. Mas eu não quero falar com o paciente, eu não quero me dispor com ele, eu sei que ele tá errado, eu sei que eu tô tomando um prejuízo aí de tantos reais todo mês que ele não tá me pagando, eu tô atendendo, mas assim, eu prefiro atender ele de graça, né, do que não ter que me incomodar. Não adianta. Não adianta você ter um contrato se você está sempre com medo, se você não sabe como você vai falar com seu paciente, se você não sabe abordar esse paciente, se você não consegue cumprir o contrato. Então você, enquanto profissional, você tem que entender que você é o chefe do seu consultório. É você que vai ter que resolver os BO, viu? Ninguém que fala isso pra gente, né? Mas a gente tem que resolver todos os BO. Então, aconteceu algum problema, é você. Eu tenho secretária. Se você não sabe treinar, você não pode falar assim, olha, isso aqui não foi legal. Como é que você vai treinar a sua secretária? Né? Então, o profissional, a gente tem que entender que quando a gente é profissional autônomo, a gente é líder, né? A gente é o chefe, a gente é o gestor e tudo é com a gente, Se a gente não estiver preparado, aí a gente começa a se frustrar, aí a gente fala assim, nossa, mas eu não sabia que era assim o dia a dia. É meio complicado e por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que saber, a gente tem que ter segurança, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Por quê? Porque é complicado quando a gente tem um consultório no sentido assim, a gente acha que a gente vai abrir a porta, atender o paciente, muito obrigada, que incrível, que o paciente vai sempre pagar, que o paciente vai sempre vir em dia, que o paciente não vai faltar, que não vai ficar desanimado, que a gente não sabe quanto vai ser a lucratividade, como é que eu faço? Meu Deus, a minha agenda tá vazia, os pacientes estão indo embora, como eu faço para pagar as contas? Isso faz parte, isso também faz parte. Então, essa parte a gente não se prepara. E essa parte, gente, eu posso dizer para vocês que é a mais sofrida. Por quê? Porque quando a gente tem algum problema técnico, a gente vai dar uma pesquisada, a gente tem base. A gente fez uma faculdade, a gente sabe como a gente vai conseguir resolver. Agora esses,
Ou a gente se prepara de uma melhor forma, ou a gente vai continuar nadando, morrendo na praia e tá ali com aquela insatisfação, tá? Segundo ponto para você melhorar a adesão no plano de longos, precificação correta do plano, tá? Entenda, plano longo não é sinônimo de desconto. Aqui, se você fechar um plano longo, te dou um desconto. Tá errado. Não é sinônimo de desconto. A precificação e a vantagem financeira do plano longo deve ser calculada corretamente na sua precificação. Então é o seguinte, quando a gente fala em plano longo, se você propor, tipo, sei lá, tantas sessões, vai ter, tipo, uma vantagem financeira, isso é ok de se fazer, desde que você calcule, porque todas as opções de plano longo ou um tratamento de pacote, de plano, como você queira chamar, elas têm que ter lucro. O que vai variar é a sua margem de lucro. Então, por exemplo, se o paciente fechar uma sessão avulsa, é tanto, a sua margem de lucro vai ser maior. Agora, se o paciente fechar uma sessão, né, um pacote ou um plano, que seja, a sua margem de lucro vai ser menor comparado à sessão avulsa. Então, isso você tem que saber precificar. Então, isso vai variar sim. A margem de lucro vai ser menor. Mas, Lu, não é pior então? Não, porque você vai estar trocando margem de lucro por previsibilidade financeira, que é excelente e fundamental para um negócio. Mas isso já é um pouco de assunto de gestão, tá? Mas o importante é você entender que o plano longo não pode ser sinônimo de desconto. Ele tem que sim ter uma vantagem financeira pro paciente, mas mesmo assim você tem que ter margem de lucro, tá bom? Então jamais chuta o preço do plano longo sem a correta precificação. Então você tem que saber, no plano longo, a minha margem de lucro é tanto. Então essa margem de lucro tá boa para mim. Essa margem de lucro tá apertada, não dá. Então não dá para chegar a esse preço, porque senão minha margem de lucro vai ficar apertada. Então isso é importante você precificar certinho para você dar a vantagem financeira pro paciente, que sim, ajuda a fechar um plano longo, mas você também precisa ter lucro, porque senão você vai estar só trocando. É como se o paciente te desse uma nota de R$10 e você dá 2 de 5 para ele, tá? Só tá trocando figurinha ali e você não tá tendo lucro com a prestação do seu serviço, tá bom? Terceiro ponto, posicionamento diferenciado e venda de benefícios para o cliente, tá? Aí você tem que pensar o seguinte, por que o teu paciente deve fechar um plano longo com você? Por que é importante o paciente aderir a um tratamento de longo prazo? Escreve aí. Se você não sabe por quê, como é que você vai explicar isso para o teu paciente? Porque é melhor para ele. As pessoas são adultas, né? As pessoas são inteligentes também, então a gente precisa ser melhor, né? Porque é melhor para ele. Não tem isso. Por que é melhor para ele? Por que é bom para o teu paciente fechar um plano longo? Por quê? Se você não conseguir explicar, aí que tá. A falta de preparo, o paciente vai interpretar com o quê? Tá empurrando para mim. Entende? Que a falta de preparo está comprometendo o teu posicionamento com o paciente, está inclusive descredibilizando a sua imagem com ele e está fazendo você perder pontos e ter um posicionamento que não é o que você quer. Então é muito importante você responder essa pergunta aqui, tá? Pense além da vantagem financeira. É claro que muitas vezes a gente tem uma vantagem financeira para um plano longo. Muitas vezes a gente, fala, olha, se você fechar mais sessões, sai mais em conta. Isso não é errado, tá? Desde que você tenha lucro. Já falei no ponto anterior. Só que é preciso ir além. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo fala assim, se você fechar um plano longo, tem uma vantagem financeira, a sessão fica mais em conta, tudo mais. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então o paciente fala assim, mas se esse é tanto, o outro ali do lado é tanto, vou fechar com ele, que é mais barato, né? Então a gente tem que pensar em vantagens e benefícios para o paciente, além da vantagem financeira. Então, esse preparo tem que ser antes do paciente estar em contato com você, antes desse primeiro contato, antes dessa abordagem inicial. Por quê? A falta de preparo está dando interpretação errada para o teu paciente. O que você vai fazer agora? Você vai listar 5 motivos para o seu paciente fechar um plano longo com você, além da vantagem financeira e além do que vai ser bom para ele, tá bom?
Então, você vai listar 5 motivos. Então, você pode listar 5 motivos por quadro clínico, por patologia, ou pensa num paciente, tipo assim, um paciente faz um exercício, a pessoa que me procurou, aquela pessoa que eu lembro o quadro clínico, o caso clínico dela, quais são os 5 motivos que eu poderia mostrar para ela, de benefício para ela ter fechado comigo? Quais são os meus diferenciais enquanto profissional? O que eu tenho que as outras pessoas não têm? O que eu faço de diferente? Qual a experiência de atendimento que eu estou proporcionando para o meu paciente? Então, é importante você trabalhar com coisas diferentes do que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque senão você é facilmente comparado, você vira commodity. E quando a gente vira arroz, que é commodity, que é uma coisa comum, o que acontece? Arroz por arroz, eu compro mais barato. Então, a gente não pode estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Isso é uma coisa muito importante que me ajudou muito enquanto profissional. Eu via o que o mercado estava fazendo. As pessoas atendia, passava preço, tudo bem, né? Falei, cara, mas você fica fazendo essas coisas igual a todo mundo? Eu vou ser todo mundo. O que você é diferente? Como é você diferente? Não adianta que no primeiro contato a gente não consegue falar, olha, eu tenho qualificação, isso. O paciente não quer ouvir isso. As pessoas não querem ouvir. Então, se você, logo de cara, você não consegue mostrar os seus diferenciais e como você vai fazer desde a abordagem até mostrar que você é diferente, você perde o paciente antes, inclusive, de você mostrar para ele o quanto você é bom tecnicamente. Então, entenda que isso tudo vai fazer você um profissional mais completo e mais preparado, tá bom? Agora, deixa eu falar, eu tenho um presente para você, tá? Se você quer descobrir um método para você conquistar novos pacientes, atingir a sua agenda completa e faturar até 20 mil por mês, sem a necessidade de investir em divulgação, eu quero te convidar para você participar da imersão M2P. Ela vai acontecer de 8 a 19 de julho, são 3 aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar o método que está transformando a vida dos profissionais da área da saúde, que está fazendo eles duplicarem, triplicarem, quadruplicarem o faturamento de seus consultórios, de seus atendimentos domiciliares, das suas clínicas, dos seus estúdios de pilates e com isso trazendo reconhecimento profissional, tornando eles profissionais diferenciados, disputados com agenda completa. Para você descobrir o método M2P, você participar da imersão M2P, clica aqui no link que está na descrição do vídeo. A inscrição é gratuita, são 3 aulas gratuitas, essas aulas são gravadas, então você pode assistir no melhor horário para você, desde que você assista dentro do período que vai acontecer a imersão M2P de 8 a 19 de julho, tá bom? Clica aqui no link para você participar, não perde essa oportunidade, vai ser um evento inédito, gratuito, onde eu vou introduzir você nesse novo universo que está transformando a vida dos profissionais da saúde do Brasil e também no exterior, tá bom? Te vejo na imersão M2P. Clica aqui no link, faz essa inscrição e vem comigo ser um profissional de referência, valorizado, bem remunerado, que atende cada vez melhor os seus pacientes, proporciona uma experiência incrível de agenda completa e faturando cada vez mais, porque você vai merecer pelo trabalho totalmente diferenciado que você vai fazer a partir do dia 8 de julho. Te espero na imersão M2P. Um beijo, até lá, tchau, tchau!